Começa agora mais um episódio da nossa série Vocação, no oferecimento de Arte Sacro. Olha, para você que está com a gente, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Santo Flow. E nós estamos aqui, diretamente da loja da Arte Sacro, em São Paulo. Logo aqui no centro de São Paulo, aqui bem pertinho da Igreja da Sé. E para você que está acompanhando com a gente, todos os episódios da nossa série Vocação, a gente quer dizer para você que a nossa intenção é trazer histórias, vidas que façam com que a gente possa refletir o valor que tem uma vocação bem discernida e também bem vivida dentro da Santa Igreja. Então a loja aqui belíssima, né? Estou aqui me sentindo em casa. Nós já invadimos a loja de Balneário Camboriú, não é? Lá que é a fábrica, a loja, lá em Santa Catarina. Agora daqui de São Paulo, e daqui nós vamos gravar alguns episódios da nossa série Vocação. E hoje nós recebemos aqui para conversar um pouco com a gente, ele que é sacerdote da Diocese de Santo Amaro, uma das maiores dioceses do Brasil, mais de 200 padres, mais de 3 milhões de habitantes. Estou sabendo direitinho. Mais de 100 paróquias. Olha como eu estou direito, né, da estatística, né? Com muita alegria que a gente recebe o Padre Lucas. Ele que é administrador paroquial da paróquia da Santa Cruz. É isso mesmo? Olha, que coisa boa. E é com muita alegria que a gente acolhe o senhor aqui na Arte Sacro e também no Santo Flow. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Guto. A alegria é minha de estar aqui, participar, poder partilhar um pouquinho também da minha vocação, né? Desejando que muitas almas sejam atingidas e se sintam chamadas também com generosidade e corresponder, né? Dando o seu sim também. Você se ordenou com 10 anos? Pois é. Nossa, muito novo, né? Não é, filha? Muito novo assim, mas às vezes é só a aparência, né? Sim. Você já tem 4 anos de sacerdote. Eu vou completar 4 anos de sacerdote no dia 8 de dezembro. Olha, da Imaculada, hein? Imaculada. Certo. E tenho 28 de idade. 28? Né? Ordenou sim, com? Sim, 24. Ai, meu Deus. Exato. Mas não seria 25 a idade mínima? Sim. Aí o bispo dá uma autorização especial. O nosso bispo deu uma dispensa, né, por idade. Né? Até 1 ano, esta dispensa é dada pelo próprio bispo diocesano. Né? Olha só. Então eu necessitei sim dessa dispensa. Tinha outro que ordenou nessa idade também, não? Mais um na minha turma, o padre Fabrício, que também precisou de dispensa. Ele precisou de dispensa de 1 mês e eu precisei de dispensa de 6 meses. Olha só que coisa. Até completar 25. Mas que bonito, né? Tão cedo e já se ordena sacerdote e agora já como administrador paroquial. Sim. E eu quero dizer a você que toda essa série sobre vocação é um oferecimento da Arte Sacro. Né? No meio do clero, a qualidade e o trabalho que a Arte Sacro faz já é extremamente conhecido, não é, padre? Demais. Na igreja inteira, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E durante a nossa conversa nós vamos mostrar um pouco do trabalho da Arte Sacro e também tudo aquilo que ela faz. Não é só simplesmente preparar um paramento ou vender um paramento, mas é um trabalho verdadeiro de amor às vocações, de fomentar as vocações. E é por isso que nós estamos aqui até dezembro, toda quarta-feira, nessa série especial, no oferecimento aí da Arte Sacro. O senhor nasceu aonde, padre? Natural de onde? Eu sou de São Paulo mesmo, capital. Capital? Sim. Minha família... Católica? Minha família católica. O contexto familiar já vou falar um pouquinho, né? Um pouquinho bagunçado, né? Mas da minha família, minha mãe também é natural daqui. O meu pai era baiano, né, da Bahia, e os meus avós maternos de Minas. Então, o senhor não sabe que cidade que era do pai lá na Bahia? Mais ou menos? A região, não, né? Eu sempre esqueço. Sabe que é de lá da Bahia. Exato, mas bem interior, roça mesmo da Bahia. Sim, né? e os avós que você falou? E meus avós mineiros. Eita. Minha avó de Ponte Nova, meu avô de Cláudio. Certo. Né? Então eu sou meio misturado, né? Eu fui... Então falar um pouquinho do contexto da minha família, né? Fala. Para que o início de tudo da vida, né? Sem dúvida. Meu pai e minha mãe se uniram, não se casaram, não viveram matrimônio. Mas se conheceram, então tiveram o meu irmão mais velho e a mim. Sim. Nesse contexto, então, né, assim, não foi muito planejado por eles, né? Nesse contexto, os 2 filhos nasceram e estávamos ainda na casa dos meus avós maternos, né? Então,
Ali, minha mãe esteve grávida, minha avó a acolheu junto do meu pai, né? Nós nascemos ali no esteio da avó. Então, eu tenho um pouquinho de sangue mineiro porque fui criado pela minha avó. Né? Então, os meus avós maternos que nos criaram. Né? Depois, a minha mãe e o meu pai se separaram. Minha mãe se uniu de novo e tiveram, então, nesta segunda união, 3 filhos. Né? Os meus 3 irmãos mais novos. Né? E eu continuei com o meu irmão mais velho na casa da minha avó. Então, neste momento aí, em que a minha mãe teve uma outra união, nós ficamos, né, e até por opção, eu e meu irmão mais velho ficamos na casa da minha avó. E ali fomos crescendo. Então, a religiosidade veio da minha avó materna. Ela, sim, com uma piedade mineira, uma piedade popular muito forte, né? Uma fé muito simples também, não era estudada, né? Muito simples, trabalhadora, e não perdia as missas, né? Fazia peregrinações, ia à Aparecida, ia às missas do Padre Marcelo. Sim. Então, e eu muito ligado com a minha avó, não perdia uma também, né? Ia junto, né? Sempre fui grudado com ela. E ela dizia, eu devo muito à minha avó, a minha vocação. Ela dizia, eu sempre digo, não sei se por força de expressão ou se de fato foi assim, mas ela dizia que eu comecei a falar dizendo que ia ser padre. Então, eu não me recordo quando eu comecei a dizer que ia ser padre. Logo pequenininho. Porque eu sempre disse, né? E, de fato, acompanhando a minha avó, eu ia às missas, eu ia aos santuários, e eu me via no padre, eu queria ser o padre, né? Como o padre estava lá celebrando e tudo mais, eu também queria ser, né? E foi assim nutrindo. Chegado à idade de catequese, eu mesmo pedi para minha avó, eu quero fazer catequese, quero fazer a primeira comunhão. E foi aí que eu comecei mesmo a minha vida no seio da igreja. Né? Logo ela me levou na Catedral de Santo Amaro, minha casa, e ali eu fiz a catequese, comecei a servir o altar, fui coroinha, fui acólito. Ali, de fato, eu fui crescendo na vida cristã, autêntica, né? Enraigado numa paróquia, conhecendo, né, o sacerdote, frequentando os sacramentos, né, me inteirando da comunidade, né, servindo ao altar, cresci. O senhor falava no colégio altar. que queria ser padre, logo quando jovem, ou escondia com vergonha do que falaram, que poderia falar? Tive 2 fases. Né? 2 fases. Eu vivi, eu sempre falei muito claramente, né? E então eu vivi o meu ensino fundamental num único colégio, a vida inteira, também em Santo Amaro. E eu dizia que queria ser padre. Né? Na minha segunda série, a professora fazia uma brincadeirinha com os alunos, né? Hoje acho que até daria processo, né? Mas naquela época ela dizia para os meninos, né? Eu vou casar com você. Hoje daria processo, né? Mas... Então ela veio e fez essa brincadeira comigo. Falei, Mas não. Na segunda série do Fundamental? Do Fundamental, segunda série. Eu vou casar com você. Vou casar com você. Comigo não. Com você não, por quê? Não, porque eu vou ser padre, né? Então foi essa professora que me apelidou de padre, porque na sala tinham 3 Lucas. Tá. Então era o Lucas padre. Então, da minha segunda série até a 8ª série do ensino fundamental, eu era o padre. Eu era conhecido na escola, era o padre, não é? O Lucas padre. E depois, a minha segunda fase, no ensino médio, eu cansei de explicar o porquê que você vai ser padre, né? Mas as pessoas perguntavam em que sentido? Mas por que você vai querer isso? Qual o sentido? As pessoas indagavam, como fosse assim a coisa, tipo assim, é um bicho do mato nesse mundo? Mas por que ser tão diferente assim? Como que era? Exatamente. Fora do ambiente clerical, fora do ambiente religioso, as pessoas não entendiam de jeito nenhum, né? Por que esse menino quer
tá com isso na cabeça, né? Quer ser padre pra quê? Por quê, né? Eu me recordo vivamente, eu criança, devia ter uns 7 anos, no transporte público, no ônibus, né? Alguém me indagou, que menino bonito, o que você quer ser quando crescer? Não, quero ser padre. Não, mas padre, mas você sabe que padre não pode casar. Sei. Não, mas por que você não vai ser pastor? Porque pelo menos você casa. Falei, não, eu não vou ser pastor, eu vou ser padre. Então as pessoas indagavam sim, né? Então, volta e meia tinha que explicar, tinha que dizer, né? E muitas vezes sempre vinham com outras propostas, né? Então você pode ser pastor, você pode ser não sei o que, você pode ser não sei o que lá, né? Porque é difícil para as pessoas encararem a verdade de uma entrega total, de uma entrega... É algo meio agressivo para o mundo, né? Totalmente. Mas como que pode? Você vai deixar tudo? Você não vai casar? Entre aspas, né? Ou não vai ter uma família? Entre aspas também. Porque eu acho assim, meio vazio quando as pessoas falam assim, mas como que pode? Deve ser tão difícil ser padre, não ter família e não casar. Mas o padre tem família. Claro. E o padre casa. Né? O padre casa com a igreja, a sua família é o povo de Deus, é a igreja, são os outros padres e fica aquela coisa, né? Mas essa indagação é porque realmente é muito agressivo. Mas como você é capaz de perder, entre aspas, tudo, né? Por um motivo, ou para servir, ou para doar a sua vida por inteiro, né? E tudo, né? Exatamente. Nós vivemos num mundo que quer acumular sempre. E a lógica da vocação não é acumular. A lógica da vocação é entregar tudo, né? Então, sempre que se fala da vocação, e aqui estamos falando da vocação sacerdotal, mas também a vocação matrimonial, é dar-se, né? Então, se eu vou escolher a vocação que me vai fazer crescer, que me vai fazer acumular, que me vai fazer enriquecer, isso não existe, né? Jesus chama mesmo para deixar tudo segui-lo, né? Não importa se no matrimônio, não importa se na vida religiosa, não importa se na vida celibatária leiga, não importa se na vida sacerdotal, mas é sempre dar-se. E o que eu não entendia lá na minha meninice, mas que já tinha no coração, era esse desejo de entregar tudo, né? Então, estas propostas que o povo fazia, estas propostas, né, que eu tinha que ficar explicando, até um pouco sem argumentos, né? Ainda era uma criança, né? E explicando, não é isso que eu quero, não quero casar, não quero fazer família, não quero ter uma boa profissão, não quero ter um grande salário, não é isso que eu quero ser padre, né? Então, explicar mas isso era tem um desafiador. Grande salário, né, padre? Sim, recebereis. Isso é promessa, né? Isso é promessa. Recebereis 100 vezes mais. Com perseguições. Né? E no mundo futuro a vida eterna. É verdade. Então, que seja mesmo o nosso saldo, né? Se formos fiéis até o fim, verdade. é o que queremos. Então chegou uma hora que o senhor cansou de explicar. Precisamente. No ensino médio eu tive que trocar de escola. Nossa. Então, porque aquele colégio... Teve que trocar de escola, não por causa disso, trocar de escola porque... Não, aquele colégio... Não tinha um ensino médio. Ele tinha 8 salas de 8º ano, né, na 8ª série, naquela época, e uma de ensino médio. Entendi. Então, era bem seleto, né? E aí aconteceu vários reveses, né? Deus quis assim. Eu estava para continuar ali, naquela escola, eu ia ficar. Ao mesmo tempo, eu tinha feito a prova da ETEC e passei. Então, ao passar na prova da ETEC, eu desisti da vaga. Depois, a minha mãe e um contexto familiar, a minha mãe não pôde ir no dia da matrícula. E aí perdi a vaga da ETEC, né? Já vai segunda chamada. Então, não tinha escola. Aí eu tive que ir para um outro colégio, não conhecia ninguém, era noite, era uma situação assim no colégio muito, muito pagã, né? Então ali eu vi um ambiente que não me agradava em nada. E chegando ali,
foi a minha crise. Eu falei, como que aqui eu vou começar a falar isso e vou ter que explicar e vou ter que não sei o quê? Então, talvez também foi um pouco covarde ali, né? E então ali eu desisti de dizer, né? Naquele colégio eu fui muito mal por 3 meses, né? Foi um colégio assim que de fato não me fez bem, o ambiente todo, né? Toda a situação, eu não estava feliz ali. Mudei novamente de colégio. E aí fui para o bairro, fui para perto de casa. Minha família, eu morava no Jardim São Luís, cresci ali. E frequentava a igreja em Santo Amaro e estudava em Santo Amaro. Então nesse período voltei para São Luís e fui estudar nos colégios perto de casa. Ali o ambiente era mais ameno. Mas eu já tinha desistido do projeto de ficar falando que queria ser padre. Deixei estar, né? Status quo. Deixei estar. Só que eu pedi um cafezinho, chega um cafezinho aí. Olha só. Filha, isso, agora pronto, agora funciona, porque estava desligado aqui. Tava desligado. Vamos aceitar, olha. Um cafezinho, não é? Que dignidade, agradeço. E ali naquele colégio, continua. Ali, caminhei, né? Não falava nada pra ninguém. Mas ali eu não negava também as minhas raízes, né? Cristãs e católicas. Então, se alguém perguntava algo da igreja, eu era sempre muito conselheiro. Então, as pessoas tinham problemas, iam lá falar com o Lucas, né? O Lucas é da igreja. O senhor encarou de boa a questão de ter ido para esse colégio? Ou ficou meio que revoltado? Perdi a vaga, não era isso que eu queria. Primeiro colégio, fiquei um pouco revoltado. Revoltado não, mas fiquei bem chateado, porque eu tinha a oportunidade de continuar no colégio que eu sempre estudei. Os amigos todos ótimo, lá. Ou seja, de 8 salas para uma, então, né, é uma seleção grande. É verdade. E eu tinha essa oportunidade. Ao mesmo tempo, chegou a oportunidade da ETEC, poxa, ia fazer um ensino médio técnico, não é? Então, e aí, poxa, perdi isso, perdi aquilo, então fiquei um pouco abatido, sim. Mas chegou a ser uma prova para o senhor na juventude, ver aquela realidade daquele colégio à noite, meio que se sentir um peixe fora d'água, e dizer, meu Deus, mas como que foi esse tempo, assim, o senhor como jovem, né? Totalmente. Eu acredito que toda vocação passa pela fase da negação. Isso. E eu vi, naquele preciso momento da minha história, que Deus permitia isto. Então ali eu vi caminhos que eu poderia ter seguido, né? Então hoje eu não posso dizer que eu estou aqui por uma alienação. Minha avó me levava na procissão e na missa, eu só conhecia aquilo, eu continuei naquilo e estou aqui. Isso. Então Deus me permitiu aquilo, né? Claro que a gente amadurece e a gente concebe isso depois. Mas eu vi precisamente que ali eu tinha vários caminhos a seguir, né? E poderia me perder ali. Poderia ter me perdido. Poderia ter entrado numa vida errada ali. Porque os meninos e meninas que ali estavam em vidas assim, com um futuro duvidoso, né? E então eu percebi que, poxa, ali eu poderia também ter escolhido errado. Mas dentro de mim, eu negava para fora, mas dentro de mim eu continuava querendo ser padre. Vai ser padre. Sabia que era isto, né? E então ao mudar daquele ambiente, ao ir para a escola do bairro, eu me senti aliviado, me senti mais livre para continuar sendo quem eu era. Continuar sendo quem eu era, né? Então, nesse segundo colégio já foi reavivando esta chama vocacional, né? E vivendo naturalmente, ou seja, nem naquele extremo de ter a escola me chamando de padre, né? Nem nesse laxismo de, né, vamos fingir que nada está acontecendo, né? Verdade. Pode entrar, pode vir para cá. Olha, gente, nós estamos aqui sendo muito bem tratados, viu? Aqui na Arte Muito Sacro. obrigado. Não tem jeito, né, padre? Aqui sempre é assim, né? A Arte Sacro é realmente um tratamento VIP. Sem dúvida. É um ambiente muito gostoso, uma loja muito bonita. Inclusive, eu quero convidar você a depois acessar o site. Eu tenho uma missão junto com a Arte Sacro. Sabe qual é, padre? A missão é fazer com que os padres... Tá ótimo. Prefiro assim.
Você vê que eu sou light, né? Não posso Sim, comer açúcar, né? Precisamente. Padre, precisamente foi ótimo agora. A nossa missão, sabe qual é, padre? É fazer com que os sacerdotes parem de ganhar só caneca, toalha, sabonete e meia. Amém, Deus te ouça. Mas isso não é verdade? Sim. No ranking do senhor é o quê? Na maioria das vezes, sim. Não, já ganhei muita toalha. Acho que... Agora... Toalha, meia... Sabe o que é, Guto? Eu não sei ganhar presente. Sim. Então o povo fica assim, receoso. Né? Porque se eu ganho alguma coisa que eu não gosto, fica na cara. Fica na cara. Então vamos fazer o seguinte, olha, gente, tanto para resolver o problema do Padre Lucas, de todos os outros, olha, nada de meia, nada de toalha, nada de sabonete na caixinha. Vamos mudar um pouco? Acesse o site da Arte Sacro e lá tem a aba presenteio, presentei seu padre, ou presente, uma aba para presente. Lá quando você clicar, você está vendo aí agora o site, aí tem várias opções para você presentear o padre, presentear o diácono, e ali você já vai escolher, olha, o padre usa isso daqui, o padre utiliza isso daqui, olha que legal e tudo. E lá tem, inclusive, a opção de você também entrar em contato via WhatsApp e dizer assim, Arte Sacro, eu quero um voucher, eu quero um vale-compra para o padre de tanto, e aí o padre vai escolher o que ele precisar aí na Arte Sacro. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, vale a pena porque, olha, não é todo dia assim que chega na casa do padre assim vários presentes. E o padre se alegra com um presente. Às vezes a gente tem aí, às vezes, o mito de pensar, não, o padre tem tudo, o padre ganha muito dinheiro, olha o tamanho da igreja que ele administra, né? Quanto maior, mais gastos, né, Padre Lucas? Isso é verdade, né? E não é fácil, de jeito nenhum. Então, presenteie o seu padre através da Arte Sacro e saiba que também o senhor que é padre, diácono, já conhece a Arte Sacro, fique à vontade para acessar o site, o Instagram e entrar em contato também. O que a família falava, tipo tia, madrinha, fulano, cicrano, quando dizia, vou ser padre? A grande maioria dizia, que maravilha, que decisão boa, ou a grande maioria, que história é essa, Lucas? Para que isso? Por quê? Bem dividido, hein? Né? Sim. Mas os mais próximos, ou seja, os meus pais, meus avós, sim, sempre me apoiaram muito, muito, muito. Então, neste aspecto, eu contei muito com o apoio de perto, né, dos meus avós, de forma especial, né, da minha avó, sim, de forma especial, sim, e dos meus pais, né? Claro que eles sempre trabalharam muito na liberdade comigo, mas só de não colocar empecilhos, eu acho que ajudaram muito a minha vocação, né? De não impedir, deles eu nunca tive isso, né? Agora, da parentela mais distante, teve algumas incompreensões, assim, né? Então, tinha quem questionasse, né? Quem dizia, você era mas bem no colégio? Era bem tranquilo? Estudava bem? Gostava? Sim, tranquilo. Gostava de estudar, sim. Eu era sempre... Eu nasci velho, Guto. Você sabe que o sou padre novo, Gabriel, mas tenho espírito de velho. O padre Gabriel Vilaverde, que a gente tem uma proximidade muito boa com ele, ele também nasceu velho, você sabia? Pois é. Você sabe que fez um teste de idade mental nele? Você sabia que tem esse teste de idade mental? Não. Fez dele, deu 97 anos. 97? Mas é verdade. Olha, eu tenho certeza que a mente dele tem no mínimo 97 anos. Sim. Ó, o senhor, mas ele é um espírito evoluído. Não, mas o senhor entende, ó, ele escuta LP em casa. Tem a vitrolazinha que escuta LP, as músicas assim, quando coloca, no disco mesmo. Então, realmente, eu concordo com esse teste. Pois é. O senhor acha que tem 97 nem tanto, mas talvez teria uma idade. Mas não por que sei o senhor já nasceu velho? Mas... Porque eu não ficava junto das crianças, não, assim. Falava, não, essas brincadeiras bestas aí que esse povo tá fazendo. Então, na escola, eu tinha o fundão lá da bagunça e eu tava na mesa do professor. Então eu ficava conversando com o professor, eu ficava no intervalo conversando com o diretor, entendeu? Então eu tava sempre... Então eu ia bem, sim. Ia bem na escola, era amigo ali dos funcionários, né? Claro que também aí... era também a minha meu campo de fazer as minhas peripécias, né? Sim. Então, se
com o meu porte físico, eu não podia sair na briga com ninguém, né? E então, mas ali, né, naquele convívio ali com a meninada, eu tinha refúgio porque era amigo do diretor, era amigo do professora, né? Então ali eu me safava também, né? Então no colégio eu sempre fui assim, um aluno normal. Também não acho que era um meteoro, assim. Mas... Qual é a idade que o senhor começa a fazer o acompanhamento vocacional? Quando eu chego na catedral para fazer a catequese de primeira Eucaristia, ali eu já cheguei falando que ia ser padre também, né? Então, de alguma maneira, já começou ali um certo ali começou, sem dúvida. Então ali eu fui acolhido pelo padre Vander de Jesus Maia. Ah, que maravilha! Ninguém menos. Ninguém menos, ninguém mais, né? Então eu cresci no altar ao lado do padre Vander. Ah, que maravilha! Servindo ao altar ao lado do padre Vander. E ele cuidou com carinho da minha vocação, né? Ele é muito amoroso. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Ele cuidou muito de dar atenção, de acolher, né? De acompanhar. Diversas vezes foi em casa, né? Sempre falava com minha avó. Então, neste trato dele foi a primeira semeadura, né? Depois, com os meus 14 anos, aí já era pároco, já era cura da catedral, o padre Rogério Bering. O atual cura da catedral também. E com ele eu comecei então, por volta de 14, 15 anos, a fazer direção espiritual. E ali então comecei a trabalhar verdadeiramente, né? Uma maturação desta vocação que já estava em germe desde lá de trás. Então, aprendendo a vida de oração, aprendendo a me aprofundar no conhecimento da igreja. E no tempo oportuno, com os meus 18 anos, foi quando o padre Rogério me enviou para o seminário. Neste percurso de direção espiritual, claro, sempre os reveses, né? Sim. Eu também tive a experiência de um namoro. Certo. Eu conheci uma menina que participava de um ministério de música em outra paróquia, em outra diocese, e eu comecei a participar lá também. Então, cantava lá, me inseri neste ministério de música. E então começou a surgir alguma coisa, enfim, começamos um namoro, né? Então o padre Rogério me ajudou muito, né? Como que um menino que fala a vida inteira vai ser padre, agora vai mudar assim, né? Falou, não, faça a experiência, né? De forma santa, né? Você sabe que namorar não é só para se abraçar, para se agarrar, para não sei o quê, é para se conhecer, para conhecê-la. Então faça experiência, né? Com santidade de vida. Então fiz essa experiência de namoro, né? Foi também uma oportunidade de ver mesmo, né? Qual é o meu caminho, né? Como que é. Ali, então namorei, não durou um semestre, né? Não durou um semestre. Foi breve esse namoro, mas dali eu saí claro decidido, de que quero ser padre. Chega de ficar negando na escola, Sim. chega de ficar inventando outros caminhos, chega. Então, daí eu falei, padre, não vou mais ficar procurando outra coisa, eu já sei, já é isto mesmo. Quando entrou, o que é que foi mais difícil para o senhor no tempo de seminário? Estudo, funções, convivência, cansaço? O que é que o senhor assim, pode lembrar que foi assim, mais desafiador? Quando eu entrei no seminário, tinha 18 anos, né? Eu era mais novo, então eu achei que teria uma dificuldade enorme no estudo, né? Então, num primeiro momento, o estudo, fazer filosofia, fazer teologia, né? Eu ali fui muito receoso. Achei, tem gente aqui mais velha, mais experimentada, gente que já fez outros cursos, faculdades, etc. E eu tô entrando aqui, meus 18 anos, um garoto, né?
de fato, olhando as fotos, um moleque. E então isso me assustou na época, né? Mas depois entrei ali naquela dimensão da universidade, né, da faculdade, de estudar a filosofia. Lembro que uma certa vez, logo no começo dos estudos, um professor deu um texto para nós. Agora me foge qual foi o texto, mas é um texto filosófico, assim, então... E aí a gente surtando, o que tá dizendo aqui, não sei o que, gente... Uma loucura sem fim. Depois que a gente traduziu aquele texto, aí abriu a nossa mente, né? Depois que a gente entendeu o que era aquilo, aí a gente entrou no universo da filosofia mesmo, né? Então o padre Rafael Ferreira, que, né, deu esse texto, ali foi a chave, ele virou. Então aquilo que era um monstro, sim, melhorou depois, né? Tive uns percalços no seminário. Eu sempre fui muito crítico da liturgia. Então, tive também uns percalços no seminário, né? Eu fui mandado embora do seminário. Ah, foi? Mas como que foi isso? Mas em que período? No segundo ano de filosofia. Mas que no coisa. Meio do segundo ano de filosofia, né? Mas por causa disso, principalmente, assim, não? Por uma série de fatores, né? Sim, mas o senhor criticava porque o senhor era sempre muito rígido na liturgia, pensava assim, às vezes via uma coisa e acabava... Sim, eu amava, sempre amei, né? Amo até hoje a liturgia da igreja, né? E foi aquilo que eu recebi, né? Então eu cresci e a liturgia me fez o homem que eu sou. Uhum. A igreja me fez o homem que eu sou, né? Então, eu, olhando a liturgia, não tem por que inventar. Sim. Eu sei que a liturgia é isso, né? E isso era uma das críticas, também porque eu gostava um pouco da tradição, né? Então, gostava de paramentos dignos para a liturgia, né? Então estamos aqui na Casa da Arte Sacro, né? Então, aqui é a casa do paramento digno. Exatamente, né? Então, paramentos dignos para a liturgia. Gostava, sim, das orações latim, né? Gostava do canto gregoriano, enfim, e uma série de coisas, né? Isso foi um dos pontos que pegou bastante, né? Mas também, porque assim... O reitor, na época, ele tinha uma ideia de que a todo custo ele tinha que mostrar a autoridade, o pulso, né? Não soube levar, talvez, ali como deveria, e né? eu talvez também na minha maturidade... com 20 anos, né? 19. No segundo ano, 19 ainda, pois é. 19 anos. Eu também, assim, na minha imaturidade, né? Eu sempre me fiz de impassível, sabe? Entendi. Então, assim, o reitor gostava de ver a gente sofrer um pouquinho. Então, quando pegava um seminarista, assim, que ele apertava, assim, e o menino, né, mostrava que aquilo era de tal, né? Comigo não, né? Eu deixava acontecer e tudo bem, né? O ponto-chave foi uma desobediência que eu cometi. Num dia de folga, ele me mandou fazer uma consulta, assim, uma visita do psicólogo, né? E eu tinha marcado um compromisso, né, para ajudar um afiliado que estava transferindo de escola e tal, um contexto um pouco complexo. E eu tentei fazer as duas coisas, né? Então não cheguei a tempo, né, nessa psicóloga. E foi daí, né? Então foi assim, tiveram grandes motivos, né? Depois daquilo, o reitor juntou os seminaristas, né? E falaram assim, olha, o Lucas foi mandado embora, então vocês podem ser mandados embora também, né? Então, ficou como... Então ele queria um pouco disso, né? Tipo, tem que ter um exemplo, né? Talvez ali. Mas quanto tempo que o senhor ficou fora? Pois bem, fiquei e não fiquei. Tá. Porque daí, alguns padres que até não me conheciam, assim, mas que souberam do que aconteceu, etc. Organizaram tudo. E eu continuei estudando tá. a filosofia. Então não perdeu, né? Então eu estava em casa,
Estudando. Estava na catedral com o padre Rogério, ia para o seminário, voltava para a catedral, né? Entendi. Então, fiquei ali 6 meses de EAD. E depois, nesse ano, o nosso bispo, Dom José, estava chegando na diocese, estava assumindo, e no ano seguinte, eu voltei já para teologia. Então, eu voltei para minha mesma turma. Ah, ficou ótimo. Então, né? Foi de fato ali um desentendimento ali, uma coisa um pouco, né, um pouco imatura ali o contexto todo. Por isso que logo voltei, né? Enfim. Então foi um pouco disso tudo aí a minha sina nos primeiros anos de Eu queria seminário. conversar um pouco com o Padre Lucas sobre o dia da ordenação, que eu tenho muita curiosidade, e também outras coisas sobre a realidade hoje do padre, principalmente de um padre muito novo, não é? Que se ordenou com 24 anos. E eu quero convidar você a, junto comigo agora, passear um pouco sobre o universo da arte sacra. Algumas imagens que você pode ver aí. Nós trouxemos uma lembrancinha para o Padre Lucas, não trouxemos? As batinas geralmente tem bolso, porque tem que guardar as coisas, às vezes, né? Sim. Geralmente tem, né? Aí o coisa, filha, só o isso, traz aqui pra cá. E aí aqui é um presente muito legal para um padre. Eu mesmo acho muito interessante, que o senhor pode guardar no bolso. Sim, olha. Olha, é uma estolinha de confissão e bênção pro bolso. Perfeito. O senhor pode abrir aí pro senhor. É um presentinho pro senhor, fica à vontade. Eu agradeço às vezes muito tem alguém, isso né, daqui. anda num bolso, aí às vezes o padre, o senhor pode confessar? Aí como é Sim. que o padre faz? Ó, É assim mesmo. olha aí, pronto. Perfeitamente. Você sabe que às vezes a gente é um pouco lapso. E como a confissão, né? Padre, 5 minutinhos, né? Isso. E vai lá, né? E no começo do ministério, eu às vezes esquecia na estola, né? Vamos lá e confessa rapidinho, né? E certa ocasião, um dirigido falou, o senhor me confessa? Eu falei, sim, vamos lá. Aí Cadê a ele estola? falou, o senhor não vai pegar a estola? Sorte que eu tinha a estola naquele momento, né? E tava no bolso, né? Então, de fato, é muito útil, né? E olha aqui, tô vendo que ela não é só roxa. Não, ela é de bênção Mas também. ela também Por é isso que eu falei, é de branca. confissão e bênção. Porque às vezes, o que acontece? O padre tá aqui, claro, não precisa de estola para dar bênção nos objetos. Mas imagina o padre Mas é uma tirar veste litúrgica, né? E imagina, né? Põe aí, padre, só para ver se fica... Olha aí, impressionante, né? Um presentinho, olha aí, padre. Olha aí, ó. Olha que só. legal. Olha aí, tá Eu aí. gostei. Gostou? Viu? Aí, Já fico a dica, se alguém quiser presentear o próprio padre, né? Porque guarda isso aqui no é bolso, útil. Olha, guarda aqui. E se for dar bênção, E ainda só vem com o casezinho, um ó. casezinho, já é. E aí tanto pode ser roxinho. Vamos mudar a como- confissão pra bênção. Pra bênção agora. Ô padre, uma bênção aqui nesse apartamento ou aqui nesse comércio. Olha aí, ó. É isso aí. Olha aí. E é bonita, vendo? ó. Bem organizada. Bonita. Muito Bonita. bonita, né? Não sei se dá pra ver na câmera aí, mas Ah, dá sim. Tá dando né? pra ver, né, amor? Maravilha, hein? Então tá aí, pessoal. eu agradeço o presente. Ah, Fico que muito bom. feliz. É a estolinha de bolso, não é? Para bênção e para Estola de confissão. bolso. Que coisa boa, né? Olha, você tem várias outras opções de presentes para padres, diáconos no site da Arte Sacro e também várias outras opções para você conhecer o senhor que é padre, o senhor que é diácono, os seminaristas também, né? Eu fico passeando pela loja da... Por exemplo, as túnicas brancas, o tecido que eles usam, né? Assim, os tecidos da Arte Sacro são tecidos exclusivos, né? Muitos deles pensados, desenvolvidos pela Arte Sacro para tudo, para o conforto, a questão da transpiração, a qualidade, a durabilidade. Olha, você acredita que tem gente que vem, às vezes, só para ajeitar uma golinha com casulas de 20 anos? Sim. 20 anos? Eu tenho arte sacro. Aí, e a durabilidade, não é? Perfeito. É realmente algo impressionante. Então tá aí, fique à vontade e tá aí o presente do Padre Lucas, aí a história de Gratidão. bolso, né? Guto, arte sacro. Muito obrigado. Muito bom. Então vamos lá. Padre, o que passa na cabeça ali no dia da ordenação? É tipo assim, cheguei até aqui, ou, ai meu Deus, e agora? Né? No caso do senhor, como que foi o sentimento naquele dia? Falar da ordenação sacerdotal, né? Sim.
meus pés não tocavam o chão. Meus pés não tocavam o chão, Guto. Uma alegria sem fim, né? Uma alegria sem fim. Uma mistura de sentimentos também, porque é claro que a ordenação sacerdotal realiza uma mudança ontológica em nós. Muda o nosso ser, É né? verdade. Então, a partir dali, você não é mais o mesmo, né? Embora continue sendo o mesmo, você é um outro. mistério, né? É um mistério. É um mistério. A gente se depara com a indignidade de recebermos tão grande dádiva, né? Tão grande dádiva. E, de fato, a pensar, mas eu com os meus pecados, eu com a minha fraqueza, eu tão lento, né? Nós não chegamos completos na ordenação, nós não chegamos perfeitos na ordenação. Então, falta muito, né? Então, nós vamos nos fazendo sacerdotes também a partir da ordenação. Ele vai se realizando, vai se compondo aquilo que, de fato, vamos exercer no ministério, né? Então, era esta explosão de sentimentos. Mas, para mim, de forma especial, nós somos ordenados, a minha turma são de 5 sacerdotes, né? Os que ordenaram, Padre Regis, Padre Henrique, Padre Diogo, Padre Fabrício e eu. E nós tivemos uma graça que Dom José escolheu a data para nós, 8 de dezembro, Imaculada Conceição. Em 2019 caiu num domingo. Olha só. Dia do Senhor, e foi a celebração às 3 horas da tarde. Olha só. A hora da misericórdia, né? Então, tudo isso foi muito significativo para nós. Então, como a ordenação foi no meio do dia, deu para acordar, deu para rezar, deu para assimilar todas as coisas, né? Se preparar bem e ir para a ordenação. Não tinha nada daquilo que eu pensei para aquele dia, né? Daquilo que eu sonhei para aquele dia, não tinha nada fora do lugar, Guto. Sabe? Não tinha um trepidar da chama da vela que estivesse fora, assim. Então, para mim, de fato, foi o dia mais feliz da minha vida. E eu, ousadamente, junto também de um outro sacerdote, nós marcamos a primeira missa para o mesmo dia. Olha só. Então, noite? Eu fui ordenado às 15 horas, foi a celebração, que acabou às 18 horas. Às 19 horas eu estava começando a missa na Catedral de Santo Amaro. Olha que maravilha. Tava com sede mesmo, né? Estava. Mas que então, coisa linda. Precisamente por isso. Os meus pés não tocavam o chão, sabe? Eu tinha do meu lado também os meus irmãos. Naquela altura, o meu irmão, o caçula dos homens, foi o cerimoniário. Era acólito na catedral. A minha irmã também era marianinha, então também ajudou em toda a celebração. Então eles sabiam o que eu queria, e então eles organizaram tudo, né? Para a ordenação, nós contamos com o coro diocesano de Santo Amaro, que linda. Fez assim, executou as peças mais belas na nossa ordenação, com coro completo, com trompete, com violino, com órgão, né? E na minha primeira missa, a música foi executada pelo grupo de música da catedral, que eu sempre cresci ouvindo, desde sempre lá na catedral. Então, tudo isso me colocou assim num estado de muita alegria mesmo, muita alegria. Ao lembrar até hoje do dia da ordenação, uma alegria sem fim. Eu não vivi ainda outra alegria semelhante. Acho que não vou viver, né? Eu também porque acho que não. Eu acho que não. Ô padre, o senhor falou da liturgia, né? Até que ponto um paramento digno, bonito, ajuda o padre a entender que ali não é ele, né?
até que ponto isso realmente contribui para essa certeza e tudo, não é? Porque que tem toda aquela frase, né? Jesus é simples, então vai. Jesus não olha para isso. Jesus esteve entre os pobres e não olha para isso e tal. Como pensar essa visão que também o senhor tem, e essa visão do zelo, da dignidade, dos paramentos, que também a arte sacro tem, e diante dessas frases que a gente escuta, né, por aí? Tem uma frase que fala sobre o sacerdote, eu não sei dizer de quem é a autoria, mas diz: veja, aí vem o sacerdote, vestido como um rei, humilde como um camponês. Isso aí. Olha que coisa. Isto é a missa. Não é? Porque a casula não é para o padre. Primeiro tem que se entender o que é a casula. O que é a casula? Infelizmente, muitas vezes a casula é posta de lado, né? O que é a casula? A casula é a cruz. Então, né, quando se despreza a casula, né, é como se Jesus, né, começasse a trilhar o caminho para o Calvário, é a cruz. Né? Tanto que nos modelos de casulas romanas, sim, às costas do padre está sempre uma grande cruz, né? Normalmente, das mais tradicionais, né? Pode haver variações, mas é o grande sentido, né? Quando o sacerdote se reveste de cada paramento, há uma oração própria. E para a vestimenta da casula, ele diz: Senhor, que dissestes que o meu jugo é suave e meu fardo é leve, fazei que eu porte isto para dignamente te servir. É mais ou menos isto. Sim, tá? Sim. Então, é de fato o jugo de Cristo. O jugo de Cristo, a cruz. Né? Então, por exemplo, numa casula, entender o que está sendo representado ali. E para Deus, toda a dignidade, toda a honra, toda a glória, né? E a nós a humildade. Então, é sinal de humildade um sacerdote vestir-se bem para celebrar o santo sacrifício. É sinal de humildade ter objetos litúrgicos bem elaborados, com valor artístico, para receber ali o corpo e o sangue do Senhor nas espécies do pão e do vinho. É sinal de humildade ter uma liturgia organizada, porque ali é o momento da ação de Deus. E nós, depois da missa, que você tira a casula de ouro, que você tira, depois da missa é que vem o Jesus simples. Depois da missa vem o Jesus simples. Então, não adianta, né, este laxismo na liturgia e uma vida que não carrega este sinal de pobreza e de humildade. Né? A missa, ela deve falar em todos os sinais. Em todos os sinais. Então, poxa, por que o padre muda de cor? Está me falando alguma coisa, né? Então, se fosse à toa, a igreja não tinha colocado lá. Eu sempre digo isso. A igreja é muito sábia. A liturgia é sábia. Então, aquilo que a igreja prescreveu na liturgia tem que estar ali por um motivo, por uma razão muito específica. Aquilo que ela não disse para estar, não é para estar, não é? Então a gente precisa crescer nessa compreensão do que é a liturgia da igreja, que é riquíssima e que é belíssima, né? Então, claro, Jesus simples, nós devemos sim ser simples, mas devemos executar a Sagrada Liturgia com toda a dignidade que é própria dela. Que lindo, é isso aí. Ô padre, aqui para as minhas duas últimas considerações, o senhor é um padre jovem, não é?
A gente tem aí os últimos 5 anos dados difíceis em relação a padres, né, que passam por momentos difíceis de depressão, até de falta de sentido na vida e tal, não sei o que e tudo, né? Como que o senhor trabalha essa questão, às vezes, do cansaço por conta de muitas atividades, né? E às vezes problemas na paróquia, problemas da diocese, problemas pessoais e tudo. E como que o senhor tenta equilibrar e consegue assim equilibrar tão jovem, né? E ao mesmo tempo com tantas responsabilidades, né? Quantos habitantes mais ou menos o bairro que compreende ali a paróquia do senhor, mais ou menos assim? Bairro não sei precisar, porque nossas paróquias são muito próximas, né, umas das outras, né? Então o censo normalmente é de toda a região, assim, né? Uhum. Então da região ali de Cidade Ademar, salvo engano, são 600 mil pessoas. Com várias paróquias. Com várias paróquias. Santo Amaro é uma diocese muito grande. Como que o senhor faz assim? Como que o senhor tem trabalhado? O senhor tem percebido a necessidade? Às vezes, por exemplo, as pessoas falam muito, o padre é muito só e tudo, mas as pessoas falam, mas às vezes não colaboram com isso até, não é? Por exemplo, um dia especial, chamar o padre para comer em casa, isso nem sempre acontece. As pessoas às vezes pensam que o padre é um super-homem, né? Que não convive com família, que gosta de estar no canto dele. O padre gosta de estar com o canto dele. Não chama ele para pizzaria, não chama ele... Às vezes as pessoas realmente precisam abrir um pouco mais a compreensão para isso. Sim. Este cuidado com o sacerdote, né? Ele precisa acontecer, ele precisa partir do leigo. Uhum. Agora, o que eu lhe diria? Primeira coisa, né? Algumas pistas, talvez respostas eu não tenha. Sim. Mas algumas pistas. Primeira coisa, Guto, um coração sacerdotal repousa em outro coração sacerdotal. Uhum. Sabe? Então, eu louvo a Deus pelos meus amigos sacerdotes, né? Que, de fato, nos acolhem e dão a oportunidade e o espaço de sermos quem somos, né? Uhum. E nos apoiam sempre e nos levam para cima. Então, a amizade sacerdotal. Depois, a paróquia em si precisa entender que ela está numa grande missão com o seu pastor, com o seu padre. Olha, bonito isso. Então, o problema da lâmpada queimada também é problema meu. Uhum. O problema da infiltração na igreja, o problema do cupim, a minha igreja está se acabando no cupim e na infiltração. Mas nós estamos lutando, nós vamos fazer uma grande reforma lá. E é meu também. Então, tem um videozinho que rola na internet, né? Um certo pastor, assim, parece Sim. um pastor, e as ovelhas vêm, dão uma cacetada no pastor, derrubam ele. E às vezes é isso, né? Então, a ovelha precisa ser ovelha. Uhum. Né? E ser ovelha é ouvir a voz do pastor e é deixar-se apacentar, né? Então, para ajudar os problemas do pároco, para ajudá-lo nos seus problemas, é só não criar mais para ele. Isso, é entendeu? Verdade. Então, assim, primeira coisa nessa relação pastoral é estar ali em comunhão com o seu sacerdote, né? Mas o padre é isso, o padre é aquilo, o padre é chato, o padre é feio, o padre é gordo, o padre é magro. Tudo bem, mas é o teu padre, né? E às vezes as pessoas ficam esperando um outro sacerdote, ou seja, este que tem não me serve, eu quero um outro, que é ideal. Quando vem outro, também não me serve, é o outro. Então, assim, é o sacerdote que você tem. Ali vai ajudar muito. E é nisto, e é no pastoreio, que o sacerdote também vai encontrando seu repouso. Então, chamar o padre para um almoço em casa, para dar uma bênção na casa, como sacerdote. Isso. Padre, o senhor é padre, então a minha casa precisa da presença do sacerdote, a minha casa precisa da sua bênção, né? Enfim, então, permitir que o sacerdote... Porque assim,
O que quero dizer? A pessoa não pede uma bênção, a pessoa não se confessa, a pessoa não vai pedir um aconselhamento, então não deixa o sacerdote ser sacerdote para ela, né? Então, nisto daqui também é importante, nisto o relacionamento do pastor e da ovelha vai se fazendo, e o padre não vai se sentir só. Não vai se sentir só. Para além disso, vamos proporcionar um repouso para o padre, uma confraternização, uma alegria, sim. Então podemos sim ir numa pizzaria, podemos sim fazer um lanche. Lá na nossa paróquia, eu gosto muito de tomar um cafezinho, né? Ah, é? Então, ó, aqui, ó, então obrigado nós Arte Sacro, né? aqui no cafezinho, então, né? eu tomo um cafezinho da tarde. E tem os coroinhas lá, né? Então, a missa é às 7, eles chegam às 3, sim, porque aí tomamos café e tudo mais, né? E começou a criar-se um costume, né? Então, quem quer sabe que naquela hora ali, no finzinho da tarde, o padre tá tomando café. Quem quer vai lá, leva um pão, leva um suco e toma um café com o padre. Isso é uma alegria, né? Sem muitos protocolos. Você depois me passa o endereço. Pois está convidado, está mais convidado. E toda a família também, para ir lá, né? E então isso aí. E agora? O que eu diria que também, o que não favorece, o que talvez a gente pensa em criar, mas que não favorece, é quando a pessoa não vê o sacerdote como sacerdote. Então, padre, vamos jantar? Sim, mas que jantar é esse? Entendeu? Pra onde nós vamos? Pra onde nós vamos, né? Então, aí não. A mocinha quer que o padre vá com ela no Outback à noite só... Isso não vai ajudar o sacerdote, não. Não dá. Entendeu? Então, como ajudar o seu padre a não dar-se à depressão, a não ser solitário, a não ser sabendo que ele é pastor e que você é ovelha. Isso. Né? Isso precisa ser saudável. Como um pai com seu filho, o pai tem que saber que ele é pai, o filho tem que saber que ele é filho. E aí vão conviver juntos, vão passear juntos, vão conversar juntos, né? Então eu acho que nesta dose, né? Nessa precisa dose de saber quem é quem ali, né? Porque senão piora, não ajuda, né? Piora. Então é isso aí, né? Algumas pistas, não é resposta, mas Muito algumas bom. pistas. Pra gente finalizar, até que ponto que valeu a pena acabar perseguindo aquele desejo desde pequeno, desde criança, desde adolescente, não é? De ter buscado manter dentro do Senhor todo esse sentimento, esse desejo, e de ter insistido, né? E ter se ordenado sacerdote, não é? Até que ponto hoje, aos 28 anos, o senhor olha para a paróquia, olha para a vida de padre, não é? Tudo. E até que ponto valeu a pena realmente passar por cima de tantas críticas, de dizer, para que isso? Como é que pode? Negócio de ser padre e tudo, e ter chegado até hoje, né? Até a vida do padre Lucas hoje. Valeu a pena. Em todos os momentos, em todos os sentidos, né? Vale a pena, vale a vida, né? Vale a vida. Porque aqui está a minha alegria. Aqui está a minha alegria. O padre Rogério, como meu diretor espiritual, acho que ele nem percebeu isso, né? Mas ele sempre me dava cruzes. Então, assim, cruzinha, né? Crucifixo, né? Então, eu fui em tal lugar, comprei uma cruz, toma uma cruzinha. Fui em tal lugar, toma uma cruzinha. Toma uma cruzinha, né? E eu guardei todas. Eu tenho uma coleção de cruzes que foram dadas pelo padre Rogério, né? Das grandes, das pequenas e etc. E aquilo para mim também guardou sempre muito sentido. Porque quando eu falo com os jovens sobre vocação, como descobrir a vocação, o que fazer para descobrir a vocação, eu faço para eles a seguinte pergunta: a que você está disposto a sofrer? Por que causa você está disposto a sofrer? Você está disposto a sofrer por uma família? Por uma esposa? Por filhos? Está disposto a sofrer pelo matrimônio? Vai, casa.
e sofre até o fim pelo matrimônio, você vai ser feliz. Está disposto a sofrer pela vida celibatária, leiga, pela vida cotidiana? Vai. Está disposto a sofrer pela igreja, pelo sacerdócio, pelo celibato? Vai. Então, a alegria está profundamente entrelaçada com o sofrimento. Então vale a pena entregar-se, vale a pena suportar tudo, vale a pena atravessar tudo, porque ali você se realiza. Então aquele desejo, aquela pequena ideia que Deus colocou lá atrás, não sei como, não sei porquê, e que foi sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo, hoje eu sou ainda aquele mesmo menino que sonha em ser padre. Ao mesmo tempo, hoje, eu sei que ser padre não é só um sonho de menino. Esta poderia ser a minha grande crise como sacerdote. Será que eu estou vivendo um sonho de criança? E depois de ter atravessado tudo isto, e depois destes reveses, e destes sofrimentos, destas perseguições, e de tudo o que aconteceu na minha história, eu sei que Deus quis colocar no meu coração a certeza de que não é um sonho de menino, de que é um chamado, de que é de fato uma sementinha que Deus colocou. E por que Deus colocou lá atrás? Porque talvez na minha história de vida, se Ele não tivesse colocado lá, eu não teria visto depois, né? Então eu também, para finalizar, eu gostaria de dizer assim, quando me perguntam da minha vocação, fala a sua história de vocação. Eu falo assim, era uma vez um menino que queria ser padre, e aqui estou. Mas, né, e depois destrincha um pouco do que eu posso dizer, né? Mas na minha vida, na minha história de vocação, não tem grandes holofotes, né? Então, não espera aí o anjo vir no teu quarto e dizer o que você vai ser, não espera quando você vai ouvindo e sendo dócil devagarzinho. Então, a vocação se dá também no ordinário. Então, às vezes, alguém que na vida ordinária, que é sempre inserido na igreja, que tem essa inquietação, mas que acha que é uma questão de contexto, não. Deus está falando, né? São João Paulo II diz que a vocação é uma história de amor única e irrepetível, que Deus quer escrever com a alma humana. Então a minha história não é a tua história, né? A minha história não é a história de outro sacerdote, e não vai ser assim, porque Deus é um autor criativo, que consegue tecer com cada alma uma história única e irrepetível. Então, na vida ordinária, vai permitindo Deus falar, vai permitindo Deus revelar e chamar, e vai com coragem dando o seu sim. Em cada sofrimento, em cada dificuldade, pode ter certeza que ali você está semeando, ali você está cultivando a grande felicidade da tua vida. Olha só! Olha, padre, vamos preparar para a bênção, né? O senhor vai dar uma bênção final. Sim, com a estola nova. Com a estola nova! Com a estolinha de bolso. O padre gostou da estolinha, né? Eu gostei, eu vou usar, claro. Vai usar, que maravilha. Olha, gente, você sabe que essa série é proporcionada pela Arte Sacro. Toda quarta-feira nós estamos aqui com um episódio inédito aqui no canal do Santo Flow. E quero também convidar você a conhecer, se você não conhece ainda, um pouco mais do trabalho da Arte Sacro. E também entender. Seja próximo do seu padre, lá tem aba para presentear o padre, lá no site, fique à vontade. E a gente agradece muito a acolhida aqui na loja de São Paulo, na Arte Sacro. A gente está invadindo aí as lojas da Arte Sacro, já fomos em Balneário Camboriú, agora aqui em São Paulo. Falta Recife, né? E outras, quem sabe, vão abrir também com a graça de Deus, com a providência de nosso Senhor. E, padre, muito agradecido pela disponibilidade de ter vindo até aqui para a gente gravar esse episódio. Muito feliz em reencontrar o senhor, que foi um encontro relâmpago na Expo Católica, que a gente nem imaginava que ia estar hoje aqui batendo um papo maravilhoso aqui, né? Um abraço para a Áurea, do Artesanato Costa, que forte abraço, Áurea. Estava ali entre nós e a gente se conheceu bem rapidamente ali na Expo Católica.
e muito agradecido pela generosidade de estar conosco aqui, Padre. Eu que agradeço aqui, fico muito feliz de poder estar presente aqui hoje. Eu quero mandar um abraço para minha Pascom da paróquia de Santa Cruz. Olha que aí. Ao falar para eles que estava aqui, eles rejubilaram. O padre que ganhou 500 cruzes, aí acaba na paróquia de Santa Cruz. Então, detalhe, Padre Rogério, que assumiu como pároco e depois me passou a Santa Cruz. Ó, era sinal de Deus. Toma mais uma cruz aí, a paróquia, né? Que coisa, não, coisa de Nosso Senhor mesmo. É coisa de Nosso Senhor mesmo. Um abraço para Pascom da paróquia de Santa Cruz, no bairro Cidade Ademar, Santo Amaro. Diocese de Santo Amaro. Diocese de Santo Amaro. Que maravilha. Vamos para a bênção? Vamos. Vamos lá. A gente agradece toda a acolhida aqui da Sacro. A minha querida e amada esposa que está aí. Olha aí, amor, tá bom? Ninguém me avisou com cruz a vida toda que você ia chegar, amor. Pois é, rapaz. Ninguém me deu cruz avisando. Olha, vai chegar a Zulene e tudo. Mas fazer o quê, né, amor? Chegou. O padre teve a graça de ser avisado da cruz que ia chegar, né? Mas nem toda história é igual, né, amor? Exato. Não é? Brincadeira. Vamos lá para ver só o final. Gratidão. Gratidão Arte Sacro. Gratidão Guto. Santo Flow. Acompanhe aí as demais entrevistas também, né? Tenho certeza que será uma série muito rica. Com certeza. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, do seu castíssimo esposo São José, desça sobre vós a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Maravilha aí, a historinha branca. Tá vendo aí? A história de bênção. Já tirou do bolso e colocou. Já tá aí, ó, certinho, né? Ah, que maravilha! Exato. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Lembrando, toda quarta-feira nós estamos aqui. Esse episódio também vai estar disponível no Spotify e também outras plataformas de streaming digital. E também alguns cortes também você vai acompanhar também através de outras plataformas de divulgação em redes sociais. Obrigado, Arte Sacro, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.